Jovem vai começar a sair na balada. Primeiro ele começa a tentar sair com 16 anos, com RG falso, né? Tem que falar disso, Ele né? tenta dar o golpe na gente, mas graças a Deus nossas seguranças hoje estão bem espertos. Aí depois com 18 anos, mais ou menos vai até uns 25 anos. Vai saindo pro rolê, vai pegando uma balada e depois vai mudando um pouco o perfil, né? Aí nesse meio tempo tem aquele cara que começa a namorar, dá uma segurada. Depois ele larga, fica solteiro novamente, aí sai pro rolê de novo. Mas a gente vê bem que mudou muita coisa. Essas gerações de hoje em dia tá bem diferente. Por exemplo, de quando eu tinha 18 anos de idade, que antes de eu começar a trabalhar como produtor de eventos, eu frequentava à noite. Né? O que mudou, na sua opinião? Oi? O que mudou nessas gerações, na sua opinião? Primeiro que mudou o fácil acesso a tudo por conta da rede social, né? E você citou a palavra drogas. Antigamente era muito mais difícil um jovem conseguir arrumar drogas. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, através das redes sociais mesmo. A gente vê várias notícias aí nos meios de comunicação hoje que pegaram o Instagram que vendia em grupos de WhatsApp e tudo mais. Então acredito eu que o fácil acesso ficou muito mais fácil. E hoje o jovem não vê muita qualidade, né? Eu costumo até brincar um pouquinho. Essa geração nova eu tô chamando de geração corote. Eu já tive casa noturna que eu vendia os produtos, né? Os bares. E hoje em dia o pessoal quer pagar mais barato nos eventos e quer beber a qualquer custo. Quer ficar louco. Quer ficar louco. Não quer... E não importa a qualidade do produto. Até a gente tá brincando aqui. O corote é um produto bom, de muita qualidade. Hoje eu trabalho com ele em todos os meus eventos que são open bar. Só que é um produto barato. Ou seja... Tem festas open bares hoje a 20, 30 reais. Na minha época, tipo, 50 reais é como se fosse 150 reais hoje. E a gente pagava isso para entrar nos bailes do Automóvel Clube, do Monte Líbano. Então, mudou muita coisa. Essa geração nova tá bem diferente. E você falou que você passou por mais ou menos umas 5 gerações. Sim. Aí. Você vê essa geração de hoje mais frenética? Eu falo assim, para ela socializar, ela tem que usar alguma coisa junto com os amigos? Você vê isso? Tipo, o cara que não usa nada é careta. Vejo. Bastante coisa. Mas isso não foi sempre assim? Eu falo muito porque eu tenho muito aquela visão que a gente tem aquele saudosismo, mas se for ver é sempre a mesma coisa, hoje só muda o contexto. O que você acha, Bilheta? Bilheta tá muito quieto. Eu acho aqui, que eu aqui não... como karateca, a gente fica sempre ouvindo e analisando. Né? 2 olhos para observar mais, 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Mas eu estou aqui hoje para falar. Eu estou com 55 anos, né? Quer dizer, todos vocês aqui poderiam ser meus filhos. Eu tenho um filho de 35. O Maza tem quanto, Maza? Você está com que idade, Maza? Eu tô com 37. Aí, dá para ser meu filho, né? Então, eu acho que tem uma mudança. Eu peguei governo militar, né? Depois peguei abertura, perestroika, entrou, né? O governo civil, popular. A diferença do jovem de antigamente, por exemplo, eu tenho registro na minha carteira de trabalho desde os 9 anos de idade. Então, o jovem, ele se ocupava trabalhando muito cedo. Então, você quando tem uma vida ativa já, você amadurece mais rápido, você não dá vazão para muitas coisas. Eu acredito hoje, eu que lido com jovens, né, há mais de 37 anos eu dou aula. Vamos por 25 anos de projeto social. O que eu percebo nessa camada que eu trabalho de alunos, né, desde criança, adolescente, hoje tenho até adultos. A saída da mãe para ter que trabalhar, houve uma lacuna, né, no lar. Porque a mãe é ela que gera, né? Ela o cordão umbilical. E com isso, houve uma lacuna na educação do ser. Veja bem, não estou dizendo que eu sou a favor da mulher ficar em casa, nada disso. Estou fazendo uma análise até de quando eu era criança. A minha mãe era professora, dava aula, mas ela ficava um período comigo em casa para poder gerar a minha educação. Ter a presença mesmo, presença. Né? E isso cria um vazio. E hoje, então, com as redes sociais, com a internet, o jovem ele pensa que ele está conectado, mas na verdade ele está sozinho dentro de um quarto. Isso leva à depressão. Sim. O Brasil tem aumentado o índice de suicídios, né? E a droga dá vazão. E a droga, quando eu falo, no Japão fala muito uma frase que melhor do que fazer o bem é não fazer o mal. Então, por exemplo, as letras das nossas músicas também tem um contexto de droga.
incentiva o consumo ao álcool, você vê uma música de rodeio, é cerveja, é não sei o quê. Tem sempre uma... Ele tá sendo puritano ainda, né? Não, se a gente for colocar os Eu ia comentar isso agora, que você nunca ouviu o funk. Eu falo E assim, o ó, trap. por exemplo, o sertanejo universitário, né? Quando eu peguei o sertanejo raiz, eu também, respondendo o que o Lucas falou no começo, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Sim. Parei de lutar quando eu percebi, quando entrou essa questão dos anabolizantes, tudo, eu via perfeitamente que meu físico já não acompanhava daqueles caras da minha geração que estavam usando coisas que eu não conseguia acompanhar. Então eu falei, ou eu entro para aquilo, ou eu paro. Aí eu decidi parar, para envelhecer com saúde, né? Que eu acho que a saúde é o maior tesouro. Então eu acho que é uma mudança de comportamento muito grande. Hoje, às vezes, tem jovens que vão começar a trabalhar depois que se formam na faculdade. O cara vai trabalhar com 25 anos, 24 anos. Então ele não amadureceu para a vida. Então o jovem antigamente trabalhava. Ia para a escola, saía da escola, meio período, ia trabalhar. À noite, ia fazer um curso de datilografia, né? Hoje não... Né? Então eu acho que essa ocupação mental do jovem do passado... E não era, sem rede social, o mundo não era tão competitivo. E essa questão da competição gera uma ansiedade muito grande no ser. Eu percebo isso no jovem, porque ele muito cedo ele já tem que começar a se preparar. Então ele é criança, ele tem que fazer inglês, ele tem que fazer mexer na área de informática, ele tem que fazer um monte de coisa. Ele não tem tempo para jogar aquela betia que a gente jogava na rua, que é a recreação, é o lazer, isso está na Constituição. As academias... de musculação, antigamente jovens, adolescentes não podiam fazer, porque existia um conceito na educação física que muito cedo, 11, 12 anos para cima, né? Entrou na puberdade, não podia. Hoje você vê, às vezes, até criança em academias. Um incentivo muito grande em se tomar muitas coisas químicas para adquirir um modelo físico que criaram, que é o modelo coxinha, né? O cara é grandão em cima e a canelinha fina embaixo, né? Então, eu acho que todos esses elementos que tem hoje dentro da sociedade que está levando o jovem à depressão, à angústia, à solidão, né? Solidão... a própria sociedade, ela meio que se torna um convite a isso, né? Porque se a gente for levar isso para um amplo espectro, a gente tem uma alta necessidade de autoafirmação, de pertencimento, o capitalismo estimula muito isso, e aí o jovem, como ele é vulnerável, ele é mais vulnerável que um adulto, até porque ele está em formação, ele acaba talvez potencializando todos esses males e externalizando mais. E aí, inclusive, você faz um trabalho muito forte nesse sentido, como ferramenta de formação de jovens. Você, às vezes, supre essa mãe, esse pai, que às vezes não pode estar tão presente por vários motivos. Inclusive, muitas vezes, os pais têm que trabalhar porque tem pouca comida em casa. E só um trabalhando, às vezes, não dá conta. O que você já se defrontou nesses anos de história, Biratã, que te marcou assim? Bom, quando nós falamos em, por exemplo, karatê, karatê esportivo, né? Ele é muito limitado até na questão técnica. Você tem 4, 5 técnicas que você pode usar num campeonato. Quando você entra no karatê tradicional, você vai lidar com uma situação de uma guerra real. Como que você se defenderia em caso de um ataque real? E essa guerra real é a vida, retrata a vida aí fora. Porque às vezes tem um chefe seu que te ataca, não fisicamente, mas ele te ataca moralmente. E dentro do karatê, que é o que eu trabalho o karatê como uma ferramenta de autoconhecimento, de autocontrole. Por isso a faixa preta, né? O preto simboliza a minha própria treva, ou seja, a fera que me habita. As religiões nossas falam de uma luz interior. O karatê fala de uma fera que está dentro de você e que se você não controlar, você nunca será um vencedor na sua vida.